Essa é a escultura baseada no quadro do Van Gogh, Os Comedores de Batata. Então, tá aqui a galerinha, assim como no quadro, comendo suas batatas. Eu tô aqui nessa cidade, Nuenen, que foi uma cidade que temporariamente morou o famoso pintor holandês Van Gogh. No holandês, né, seria Van Gogh. O que um tempinho estudando não faz com a gente, né? Eu já sei que a pronúncia não é assim, seria mais Van Gogh. Então, Van Gogh, não Van Gogh. Só corrigindo mesmo. E uma coisa legal dessa cidade é que nessa praça aqui tem essa escultura baseada em um dos quadros bem famosos do Van Gogh, né, que é Os Comedores de Batata. Então tá aqui a escultura. Ela foi feita em 2015 por um escultor. E tá aqui representando o grande artista que foi Van Gogh. E perto da escultura tem essa cadeira aqui, que também é uma escultura, representando o ponto de vista do Van Gogh enquanto ele pintava o quadro, né? A cena, o ponto de vista dele enquanto ele pintava a cena que acabou virando o quadro. Então aqui a gente pode ver a maletinha dele, o paletó. Então, bem legal, uma homenagem bem bacana. Aardappeleters. Acho que um pouco mais correto seria Aardappeleters. E aqui, isso tudo fica numa praça aqui dessa cidade de Nuenen. Tem ali a igreja e o restante do local. E aqui está o nosso querido Van Gogh. Ele viveu aqui nessa cidade de Nuenen entre os anos de 1883 a 1885. Nessa época ele estava com 30 anos de idade e foi nesse momento em que ele começou a focar realmente em praticar as suas pinturas e os seus desenhos. E como ele morava nessa cidade, ele acabava usando os seus arredores e as pessoas que moravam ali como inspiração para as suas pinturas. Nessa parte eu estou apontando em direção à igreja porque é ali que fica aquela escultura que eu mostrei antes, inspirada no quadro Os Comedores de Batata. Então, de um lado da praça fica essa estátua do Van Gogh e do outro lado fica a escultura dos Comedores de Batata. Esta casa bem bonitinha aqui representa um dos tipos de construção que era inspiração para pinturas e desenhos e práticas artísticas do Van Gogh. Então, era exatamente esse tipo de casa que ele pintava no começo de sua carreira. Eles inclusive colocaram essa placa aqui na praça em frente a essa casa, mostrando um comparativo entre uma obra do Van Gogh e a inspiração, né? O tipo de casa que era inspiração para as pinturas dele nessa época. Muito legal. Além de passear um pouco pela cidade, nós também fomos nesse museu, que é o Vincentra, que não tem obras do Van Gogh, mas ainda assim é bem legal e eu vou mostrar um pouco para vocês. E ali do outro lado da rua tem gente me esperando. O museu realmente dá um foco em explicar sobre a vida do Van Gogh, suas relações familiares,
e com outras pessoas, com amigos ou pessoas da cidade. Nós pegamos audioguias, foi até uma recomendação do próprio museu, porque todos os textos e áudios estão em holandês. E agora eu vou mostrar um pouco como funciona. Além de focar nas relações com familiares e amigos, o museu também mostra como foi o processo artístico do Van Gogh no seu início de carreira em Nuenen. Como eu falei antes, ele se inspirou muito nos cenários da cidade, como é possível ver nessa maquete fofinha aí. Ai, que bonitinho! É por isso que no início de sua carreira, as suas obras, seus desenhos e pinturas eram tão focadas em demonstrar casas, em demonstrar pessoas trabalhando no campo, porque era o que ele estava vendo ali nos arredores da cidade. E foi observando esses elementos que ele conseguiu aprimorar as suas técnicas. Essa seção do museu fala um pouco sobre algumas pessoas que tinham relacionamento com Van Gogh, né? Então, pessoas que alugaram casa para ele, seus familiares. E aqui fala dessa senhora, que o nome dela é Margot Bergman, que foi uma namoradinha do Van Gogh. E eles até pensaram em se casar. Mas acabou não rolando porque as irmãs dela achavam o Van Gogh muito estranho. Então, não rolou o casamento. Essa foi a visita no museu. Eu não filmei tudo, obviamente, né? Mas deu para ter uma ideia de como é. Então eu achei bem interessante, por mais que não tenham obras do Van Gogh. É bem legal para a gente entender o início da carreira artística do Van Gogh e também perceber o olhar que a cidade tem sobre ele hoje e também o olhar da cidade antigamente, o que é muito interessante. Principalmente porque, assim como outras pessoas nessa época, os moradores da cidade não enxergavam o Van Gogh com bons olhos. Então eles achavam ele, creio que, muito excêntrico, achavam ele uma pessoa estranha, então eles não recebiam bem ele na cidade, o que é uma pena, né? Ao conhecer um pouco da história do Van Gogh, a gente aprende que ele não teve o reconhecimento da sua arte em vida, o que também é muito triste. Porém, é muito legal ver que, por exemplo, a cidade, que não viu ele com bons olhos em sua época, consegue reconhecer a sua importância hoje em dia e demonstra isso de uma forma bem legal, tanto no museu como no restante da cidade, por meio desses toques explicando um pouco da história do Van Gogh por aqui. No fim do dia, nós fomos nesse restaurante em Eindhoven, que tem esse aquário lindíssimo e comidas muito boas, recomendo muito. E é isso para o vídeo de hoje. Muito obrigada pelas mensagens que eu recebi nas redes sociais e nos comentários aqui. Um abraço a todo mundo que falou comigo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Tem dois, né? E duas Dory.